está entrando no ar. A partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Olá, muito bom dia. Estamos começando o programa Conversando sobre Saúde. Agora são 8h38, você que está em casa, você que está viajando, você que está em sintonia conosco, o programa de hoje promete, viu? Vamos estar conversando, a doutora Márcia vai estar entrevistando o doutor Marcos Palmeira, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, médico angiologista, formado pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduado e residência em São Paulo, e atende na Clínica de Varizes, na rua Minas Gerais 50, o telefone é 3423-4005. Bom, vamos só falar como é que vai ser a nossa metodologia de trabalho, né? Como sempre, você que está em casa pode continuar ligando no 3446-2114, 3446-2107, 2107, para que a gente possa estar atendendo você. Tem pergunta? Passe para a Dani. Falei certo, né? Se você não tem pergunta, deixa o teu nome com a Dani também, que no final do programa você vai concorrer a uma belíssima cesta de cosmético no oferecimento da Bifarma. Lembrando o telefone 3446-2114, 3446-2107, tá bom? Para que você possa participar do programa com perguntas ou deixando o nome para concorrer essa cesta de cosmético. Lembrando também que durante a semana você pode mandar e-mail para conversando sobre saúde @bifarma.com.br. E por falar nisso, já teve alguém que mandou uma pergunta que o doutor daqui um pouquinho vai estar respondendo pra gente, né? Muito obrigado, você que mandou o e-mail. 8h40, muito bom dia, doutora Márcia. Muito bom dia, ouvintes. Espero que hoje vocês tenham uma excelente manhã de informações. Doutor Marcos, um bom dia. Estamos muito contentes com a sua presença aqui e acredito que os ouvintes também terão uma ótima manhã e muitas dúvidas serão sanadas aqui no programa. Bom dia, Márcia. Bom dia a toda a equipe da Bifarma. A Dani, a Adriana, ao Milton Bessa, ao Paulo e a todos os rádio ouvintes, né, da 101.9, que tem uma grande abrangência no estado de São Paulo, Paraná e no estado do Mato Grosso do Sul. Isso, certíssimo, doutor Marcos. E hoje então vamos começar então a nossa conversa falando um pouquinho, acho que de um assunto que gera bastante dúvidas, né? E tem uma predominância bastante grande na sua área, né, doutor Marcos? Que são varizes. Então vamos falar um pouquinho o que são varizes na realidade. Na realidade, Márcia, as varizes nada mais são do que as veias dilatadas de cor azulada, que geralmente aparecem nas pernas, né? Em alguns casos, as varizes incomodam apenas pelo problema estético, mas em muitos casos também o paciente sente cansaço, dor em queimação, peso e complicações mais sérias no futuro. Correto. E por que as varizes são mais comuns nas pernas do que em outros lugares? Normalmente, Márcia, depois que o sangue sai do coração, ele chega às pernas e aos pés. Ele
tem de voltar ao coração e aos pulmões para receber mais oxigenação, mais oxigênio. Isso é feito com a ajuda dos músculos e das veias das pernas e dos pés. Eles fazem força para que o sangue, dessas regiões mais baixas do corpo suba em direção ao coração e aos pulmões, ou seja, contra a gravidade, né? Além disso, para que o sangue subindo não volte, existe algumas válvulas que a gente chama válvulas venosas. Essas válvulas impedem o retorno, né, do sangue. E no entanto, quanto por diferentes motivos o sangue não consegue subir e se acumula nas veias das pernas e dos pés, aí as veias ficam dilatadas e são chamadas propriamente as varizes, né? Existe os pacientes assim obesos, os pacientes depois de 70, 60 anos de idade, as mulheres que tiveram alta porcentagem de gravidade, tudo isso influencia para que haja a dilatação dessas veias, dessas varizes, né? Hoje nós contamos bastante com a prevenção, o uso de meias, o exercício físico. Isso é de suma importância para que os pacientes não se contemplem com essa patologia que é tão grave. Que não é. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. 8h45, estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde. Hoje, o nosso entrevistado é Dr. Marcos Palmeira. Ele é especialista em varizes, né? É médico angiologista, isso, né? É membro da Sociedade Brasileira de Angiologia, Cirurgia Vascular, médico angiologista, formado pela Universidade Federal de Alagoas, enfim, muita experiência para dividir conosco. Muita gente ligando no 3446-2114, 3446-2107, pode deixar o seu nome para concorrer à cesta de cosméticos no final do programa, e também se tiver alguma pergunta, o Dr. Marcos está aqui para responder. Inclusive, quero agradecer você que já ligou, e a doutora Márcia vai fazer a pergunta para o Dr. Marcos. Dr. Marcos, a ouvinte Vicentina da Silva Gouveia, daqui de Paranavaí, fez a seguinte pergunta: se existe medicamento para prevenir varizes? Na verdade, Vicentina, por falar mais para frente sobre prevenção, a gente pode estar falando, né? Hoje nós temos, porque as varizes, ao certo, elas são de origem hereditária, de origem genética. Então, quem nasce com essa codificação para ter varizes, quase que não existe medicamento. Quando eu estudava em São Paulo, quando eu fazia residência médica lá em São Paulo, nos anos 80, 84, nós usávamos uma associação vitamina C com a diosmina, que é o Daflon hoje. E é mais nos pacientes adolescentes. E aí nós fizemos algumas experiências, houve uma regressão ou a não dilatação dessas varizes, dessas varicoses, no âmbito de 40% a 45%. Nossa, já é um excelente prognóstico, né? Isso. E quais são as causas mais comuns das varizes nas pernas, doutor Marcos? Vários, Márcia, são os fatores que aumentam a chance da pessoa ter varizes, sendo a hereditariedade, o que passa de pais para filhos, o mais importante.
Porém, outros fatores como gravidez, hormônios, principalmente o uso de anticoncepcional, a terapia de reposição hormonal para a menopausa, ou ficar muito tempo em pé ou parado, ou em razão do trabalho desenvolvido, por exemplo, professores, balconistas, vendedores, também são risco importante para as varizes. Mas dizendo que a causa maior é a genética, é a hereditariedade. Então, essa questão genética, se a mãe tiver varizes, se o pai tiver varizes, então o filho certamente, provavelmente, né? Provavelmente, pode dizer certamente. Existe uma certa porcentagem que ele vai desenvolver essas varizes. E às vezes até a partir dos 25, 30 anos de idade, 35 anos, a partir das gravidezes, no caso na mulher, aí essas varizes começam a aparecer. E no caso, esse tratamento, né, essa prevenção que o senhor falou com esse medicamento, no caso do filho adolescente, como o senhor relatou, isso já os filhos podem estar fazendo a utilização? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a diosmina e a vitamina C, né, ela previne, principalmente aquele adolescente está na idade de 15 anos, 16 anos e começa a aparecer aquelas varicoses que a gente chama telangiectasias, né? E aí a gente entra com essa medicação, há uma certa inibição para que isso aumente, né? Também dizendo que há necessidade, quando há o aparecimento dessas telangiectasias, que a gente chama varicoses, torna-se necessário o tratamento com aplicação, que a gente chama escleroterapia. Sim, sim. 101.9. Todos os sábados, das 8:30 da manhã até as 9 horas da manhã, você ouve aqui, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. E lembrando também que nós temos Bifarma em Cianorte, tá bom? Na Avenida Paraná, 108B, próximo ao Banco HSBC. Grande abraço para o pessoal lá de Cianorte, que está sempre na Bifarma, o pessoal aqui de Paranavaí também, né? Os clientes, muito obrigado. Lembrando, gente, que a grande oportunidade de você ganhar uma cesta de cosméticos da Bifarma, uma cesta enorme, sabe? Você tem que levar o esposo para te ajudar, né? Enfim, o telefone é 3446-2114, 3446-2107, tá bom? Deixa o seu nome, se tiver pergunta não tem problema, só deixar o nome já tá concorrendo. Agora, se você acha que você tem uma dúvida, eu quero tirar essa dúvida com o Dr. Marcos, olha que legal, à sua disposição, porque de varizes, de angiologia, ele entende. Doutora Márcia, com a senhora. Doutor Marcos, nós temos aqui uma pergunta que foi feita essa semana da internauta Márcia, né? E ela pergunta se no período menstrual aumenta as dores nas pernas, se isso é normal e se tem alguma coisa para diminuição dessas dores. Márcia, realmente num período pré-menstrual, a mulher, ela sofre bastante com as dores nas pernas. Não só as dores, como também o edema, principalmente o edema vespertino, o edema no final da tarde, né? O inchaço, né? Nas pernas. A pessoa trabalha o dia todo e à tarde, depois de 5 horas, não aguenta. E a mulher sofre mais nesse período devido ao desequilíbrio hormonal, ao desequilíbrio de estrógeno
e ela vai sentir principalmente uma dor em queimação, um peso e um cansaço nas pernas. Para amenizar essa situação, hoje tem alguns fármacos como a esperidina, né? A rutina, a castanha da Índia, que a pessoa pode usar associado a meias elásticas e alguns tipos de creme. Correto, perfeito, Dr. Marcos. E voltando então às nossas perguntas, o que a pessoa sente quando ela tem varizes? Às vezes, Márcia, a pessoa é portadora de varizes e não tem nenhuma sintomatologia. Sim. Agora, na maioria das pessoas, são portadoras de varizes e tem essa tríade sintomatológica, que é dor em queimação, peso e cansaço. E como sinal, no final da tarde tem edema maleolar nas pernas, inchaço, né? Aquela agonia, aquele formigamento, muitas vezes, principalmente nas mulheres que tiveram filhos e nos homens que trabalham de maneira assim em pé. Até porque as mulheres geralmente elas têm o turno de casa, né? Fora o trabalho externo, né? Que elas têm fora de casa, elas têm a rotina de casa ainda. Então elas vão ficar em pé, vão fazer o jantar, elas vão passar roupa, né? Então isso tudo vai piorar o quadro de dor, né? Além do mais, existe uma patologia, chama-se FMC, flebite mural crônica. A flebite mural crônica nada mais é do que aquilo que a gente chama na linguagem popular varizes interna. Muitas vezes a pessoa não tem uma variz aparecendo, mas diz, mas antes do período menstrual a minha perna dói, eu não aguento, tal, aí eu tô com varizes interna. Na verdade, essa patologia na linguagem médica chama-se flebite mural crônica, né? É uma inflamação crônica das veias internas da panturrilha da perna. Então isso daí às vezes até confunde-se essa patologia com a fibromialgia. A pessoa diz, eu estou com fibromialgia. E quando a gente vai fazer o exame, vai passar o fluxômetro, o Doppler, a gente percebe que existe uma inflamação nas veias internas da panturrilha e aí dá-se o nome de flebite mural crônica, que na linguagem popular chama-se varizes interna. Rádio 101.9. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Esse é a Norte, na Avenida Paraná, 108B, próximo ao Banco HSBC. Pois é. Que bom, né? Olha, deixa eu falar para você a novidade. De repente você fala, eu queria ouvir aquela entrevista sobre, com a doutora Mônica, por exemplo, que foi a primeira. Eu queria ouvir aquela entrevista com o doutor Marcos Palmeira, com a cabeça mais fria, lá em casa. Agora tem jeito, tá? Então, já está disponível o site da Bifarma, www.bifarma, escreve Bifarma, B-I-P-H-A-M-A, tá? Bifarma é meio diferente o jeito de escrever. www.bifarma.com.br, tá bom? Aí você vai achar o site Conversando sobre Saúde, e lá você vai ver a foto e o tema que cada médico está abordando. A entrevista vai estar lá à sua disposição. Qualquer lugar. Mas eu quero que a minha irmã lá do Japão tivesse escutado. Só falar para ela entrar no site da Bifarma que ela escuta o programa lá, tá bom? Gente, liga agora, 3446-2114, 3446-2107. Deixa o nome pra Dani, que ela tá aqui de braço cruzado. Só anotou uns 15 nomes até agora. Pra deixar o seu nome para concorrer à cesta, né? De cosméticos da Bifarma. Se você tem pergunta, você pode ligar também. Eu vou abrir espaço para uma pergunta no ar. Se você tem uma pergunta bem inteligente, legal, fala com a Dani e aí eu vou pôr no ar para conversar. Doutora Márcia, com a senhora. E doutor Marcos, então, quais são as principais complicações das varizes? Márcia,
Com o passar do tempo, a má circulação do sangue nas veias pode levar a complicações, como manchas escuras nas pernas e nos pés, problemas de descamação da pele, sangramentos, pele mais sensível e que se machuca facilmente, infecções de pele que a gente chama erisipela e deformidades no local. Também pode aparecer feridas que a gente chama as úlceras, que são difíceis de cicatrizar. Nos casos mais complicados, o sangue acumulado nas veias dilatadas também pode coagular, formar trombos, que a gente chama trombose, e com isso entupir as veias e dificultar ainda mais a circulação do sangue. Correto. E são processos muito dolorosos também. Né? Além de ser um processo muito doloroso, é um tratamento a longo prazo, contínuo, né? A pessoa tem que se conscientizar que tem um problema grave de circulação. A pessoa, muitas vezes, com ulcerações, tem que trocar o curativo diário, de maneira bem higiênica, coisa que a gente não vê isso, né? Não é fácil. A pessoa muitas vezes tem aquelas micoses interdigitais que a gente chama frieira, e aquilo é um chamativo de bactérias, né? Pegando o sistema linfático, dando erisipela, infecção, febre, calafrio, e muitas vezes a pessoa não se conscientiza disso, o paciente não faz uma dieta adequada, às vezes é obeso, né? Não perde peso, não faz nenhuma atividade física, e tudo isso concorre para o agravamento do caso. Correto. E quais são os tratamentos para as varizes, doutor? Márcia, existem vários tratamentos para as varizes, né? Devem ser indicados de acordo com o caso. Cada caso é um caso. Entre os tratamentos, a gente cita o uso diário de meias elásticas, né? De compressão, que ajuda o sangue a subir, a retornar, né? Mas é importante que se tenha a indicação da meia correta. A indicação da meia correta, porque nós temos 3 tipos de meia: a meia suave compressão, a meia de média compressão e a meia de forte compressão ou alta compressão, né? Então, nós temos que passar na medida correta para que o paciente não fique sufocado com aquela meia, ou seja, ele está apertando muito, doutor, eu não consigo usar, né? Além do mais, né, tem alguns medicamentos para melhorar a circulação de retorno do sangue, né, das veias, o uso de meias elásticas, como a gente falou. A pessoa o paciente deve se colocar essa meia logo cedo pela manhã. Ao se levantar, a primeira coisa que faz é colocar as meias, porque o sangue aí não desceu para as pernas, né? Ela passa o dia todo com essas meias e à noite, quando for dormir, tira. De suma importância também é a posição da cama, a posição erguidas, elevadas, né? A gente chama a posição de Trendelenburgo, né? Também existe a eliminação daquelas pequenas varicoses que a gente chama telangiectasias através de aplicação, escleroterapia, e dependendo do caso, se há uma dilatação muito grande dessas vezes, aí vai para o tratamento cirúrgico. Hoje nós temos o ultrassom que a gente faz das pernas, né? A gente chama ecodoppler vascular, para ver se realmente a pessoa tem a dilatação dessas veias, ou seja, também dilatação da veia safena interna ou safena magna, a safena parva, para ver se é necessário tirar essas veias ou não. E no caso, é importante relatar sobre a meia, né? Que a pessoa não deve colocar no meio do dia, ela não vai conseguir muitas vezes. De maneira alguma, porque
durante o dia o sangue já desceu para as pernas, a pessoa já está com um pouco de edema, de inchaço, e quando vai colocar essa meia, sente uma certa dificuldade, né? Sente uma certa dificuldade e às vezes até não consegue colocar. Correto. 101,9. Todos os sábados das 8:30 da manhã até as 9 horas da manhã, você ouve aqui na Rádio 101.9 FM o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Lembrando também que tem Bifarma Cianorte na Avenida Paraná, 108B, próximo ao Banco HSBC. Olha aqui, a Dani precisando trabalhar, liga 3446-2114, 3446-2107, porque a Dani quer atender mais ligações. Liga ligeirinho, deixa o seu nome, o nome de quem você quiser, para concorrer no final do programa, exatamente daqui a 7 minutos, não dá tempo ligar, né? A uma cesta belíssima de cosmético do oferecimento da Bifarma. Conosco hoje o Dr. Marcos Palmeira, ele que é angiologista, o médico que cuida aí das varizes, né? Então, ainda dá tempo você fazer alguma pergunta se você quiser. Doutora Márcia, com a senhora. Doutor Marcos, nós já conversamos, a gente viu que as varizes são uma questão hereditária, né? Mas se tem como a gente prevenir ou reduzir as chances de aparecimento dessas varizes? Márcia, na verdade, pode reduzir se a pessoa é consciente que precisa diminuir o peso. O paciente tem que fazer exercícios físicos regulares, pelo menos 3 vezes durante a semana, né? Fazer caminhada, natação, alongamento, né? E usar diariamente as meias elásticas, além da posição da cama com as pernas erguidas, elevadas. Então isso sanar o problema total, não, mas diminui bastante aquela sintomatologia e aquele inchaço, aquele edema nas pernas, principalmente no período vespertino à tarde. E no verão também, no que verão, agrada muito, né? Isso. E então, finalizando, doutor, quem sabe a gente consegue falar de algumas dicas, então, para quem tem varizes, né? O que o senhor colocaria que seria, assim, de extrema importância nesses casos? Em primeiro lugar, a pessoa tem que manter um peso saudável, né? Tem que fazer uma dieta balanceada, com fibras, pouca gordura, bastante fruta, né? Pratique exercício físico, caminhadas leves, natação, alongamento 3 vezes na semana, né? Evite o intestino preso. Faça uma dieta rica em fibras, beba cerca de 1,5 litro de água, de líquido por dia, né? Evite ficar na mesma posição, parado ou sentado por muito tempo. Faça pequenas caminhadas durante o dia. E durante as viagens, principalmente de avião, quando possível, movimente as pernas, ande, levante e abaixe os pés rapidamente de tempos em tempos, para prevenir o que a gente chama embolia pulmonar, ou seja, existe uma obstrução naquela veia da perna, né, que a gente chama trombose, e dessa trombose pode esse coágulo, esse trombo migrar para o pulmão e acontece o que a gente chama embolia pulmonar. 99% das embolias pulmonares é de caráter fatal. Nossa. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma.